Pessoal, bom dia. Hoje eu vou comentar para vocês sobre algumas reflexões que eu tenho feito nesse período agora de coronavírus, né? Sobre a morte, né? No caso, a morte ela tem sido desde sempre para mim um mistério, né? Ela é impactante, né? No caso, né? E isso eu acho que advém muito da minha própria criação, né? Para você ter uma ideia, os meus pais geralmente eles não gostam nem um pouco de falar sobre o assunto, é como se fosse um tabu. Para vocês terem uma ideia, que eu me recorde, a primeira vez, por que pareça, que eu tive contato com a morte foi mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, quando um primo meu acabou tendo um acidente de trânsito, né, em Jataí, a cidade lá onde ele morava, no sudoeste goiano, né, e veio a falecer. Então, e aí o que aconteceu? Mesmo nesse momento, isso não foi falado diretamente para mim por parte dos meus pais acerca da morte dele. Eu fiquei sabendo alguns dias depois, pois eu estava mexendo assim num armário da minha mãe e de repente eu vi um santinho, né? E no santinho então tinha assim uma frase, a foto dele, né? Com uma frase bem interessante até do John Lennon, onde ele falava que tinha procurado a felicidade em vários lugares, ele ia citando vários lugares que ele tinha procurado, mas só tinha encontrado dentro dele, né? Então essa era a frase, digamos assim, com a data do nascimento e com a data da morte. Então ali é que eu tomei contato. E também logo em seguida, assim, pouco tempo depois, a minha avó veio a falecer, minha avó materna, né, no caso, e novamente um baque para mim nesse sentido, em que eu praticamente eu não estava sabendo da doença grave que ela tinha, parece que era um câncer no sangue, né? E sabia só que ela tinha sido internada, e bem por alto também. E a última vez que eu vi ela, acho que foi na véspera, antevéspera da morte dela, onde ela voltou para casa, mas já num estado assim, com aquele aspecto meio moribundo já, né? Aquela pessoa já quase que morta, né, no caso. E aquilo me espantou, né? Ela que sempre tinha sido uma pessoa de uma aparência vistosa, com cabelos, tal, tudo assim, com falta de cabelo, entendeu? Uma aparência muito ruim. E aquilo me deixou até hoje chocado, assim, quando eu me lembro daquilo. E ontem, agora vindo agora para o presente, eu estava pensando em duas situações que eu me deparei ontem de pessoas que vieram a falecer nessa época agora de coronavírus. O primeiro foi um rapaz chamado Enéas. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas ele era amigo da minha esposa e de várias pessoas que são amigos meus também o conheciam, mas eu pessoalmente não o conhecia. E vendo as várias homenagens, as pessoas falando dele, o que me chamou muita atenção no caso é que todos eram unânimes em dizerem como aquela pessoa era boa. No caso, é uma pessoa, no caso, que tinha uma humildade no coração. Então, essa palavra humildade é uma coisa assim que foi unânime em todos que eu vi ali falando sobre ele. Pessoas assim, bem diferentes, inclusive de estados diferentes, comentando sobre isso, né? Ele era músico, inclusive, né? Quem conhece a banda Raízes, que é uma banda cristã de Brasília, talvez conheça a música Renasci. Então essa música ela fala sobre, foi ele que fez a música, né? Uma música muito bonita, né? Que eu nem sabia que era da autoria dele. E por outro lado, no mesmo dia, ou seja, ontem, eu me deparei com uma situação assim, que me entristeceu bastante ao ver um escritor conhecido brasileiro, no caso, onde foi noticiado, né, no caso, que ele, no mês de abril, ele teria feito um Twitter, se eu não me engano, desejando a morte por coronavírus ao presidente da República, ao vice-presidente, ao Trump e todas aquelas pessoas que não coadunam com o pensamento político dele, o que ele odiava no caso, né? E você vê como é que é a questão da ironia, né? Um mês depois ou um pouco mais de um mês, ele é que acabava falecendo ali de coronavírus, né?
inclusive deixava bastante claro nesse próprio Twitter lá a sua descrença com relação a Deus, entendeu? Como se como se ele defendesse que deveria haver uma justiça divina, mas como na cabeça dele não existia uma justiça divina, então que eles morressem, mesmo assim, no caso de coronavírus. Então, assim, e ver aquilo foi muito chocante também, né? E eu fiquei também pensando, no caso, que às vezes a pessoa ela estava já morta em vida, assim, morta quando eu falo na sua amargura, né? Na sua nessa polaridade, por exemplo, política que nós estamos vivendo, tempos de ódio, né? Antes mesmo do que às vezes ser contaminado pelo vírus, ou seja, a mente já estava contaminada com coisas, né? E o vírus vem apenas, talvez, para completar esse estado bastante complicado que a pessoa passa. Então, realmente, aquilo ali me deixou muito chocado. Além de pessoas que até faziam gozação, do tipo assim, falando assim, Deus é fiel, no caso, ou falando assim, bem feito, no caso. Então, assim, mostra uma total falta de empatia, né, com o falecido, né. A própria Bíblia ela nos diz que Deus ele não fica feliz com a morte, nem mesmo de qualquer pessoa. Pode ser um ímpio, pode não ser um ímpio, mas ele não se agrada da morte das pessoas. Então, nesse sentido é que eu simplesmente fiquei também assim bastante triste, né, de ver esse tipo de pensamento ainda hoje e tão presente na nossa sociedade, né. Agora, nesse momento também eu estou lendo um livro muito bacana que eu até aconselharia quem puder comprá-lo. Tem inclusive gratuito, no caso, em alguns lugares, que é o livro do pastor John Piper, né? Coronavírus e Cristo. É um livro muito interessante e diferente de todos aqueles que eu já vi no caso. Por quê? Qual a diferença desse livro especificamente? Ele passou também por problemas gravíssimos recentemente de saúde, né? Inclusive com câncer de próstata, né? E também ficou internado, alguns achando até que ele estava com possivelmente teria contraído também o coronavírus. E ali, nesse livro, então, é um livro que ele fala de uma forma bastante honesta, né, dessa esperança que nós temos em Cristo, no caso, né. É interessante como ele coloca que a nossa esperança, muitas vezes, ela é focada em algo futuro, que no caso será a vinda vindoura. Mas não, ele coloca que a gente pode já experimentar essa esperança nesse dia. E como isso é experimentado? Você mostra a sua fé, por exemplo, em Cristo, no momento, por exemplo, que você levanta com esperança a cada dia, você vê situações tristes que estão acontecendo todo dia e busca ajudar o seu irmão, você não está tão abalado ou com medo de tudo que está se vendo. Ou seja, o fato de ter medo ou de sentir abalado não quer dizer que você não possa ter, mas quando você foca a sua fé em Jesus, o que efetivamente ocorre é que você tem eu diria assim, um sentimento de intrepidez, de você confrontar aquilo ali, mesmo com medo, e ir em frente, né? Ou seja, você não se prostra, você não fica totalmente atônito a essa situação. Você busca de alguma forma trazer as boas novas do Evangelho para as pessoas, no caso. E esse momento especificamente, há muito o que nós podemos fazer. Basta que a gente abra os olhos e saia um pouco também dessa histeria que a mídia busca criar apenas ao noticiar muitas vezes só coisas ruins, mortes, etc. Busque ver como as pessoas estão precisando uma das outras, e eu tenho certeza que tanto eu como você podemos efetivamente fazer a diferença. É o que eu desejo para todos nós. Obrigado.